Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e esse é o início do vlog sobre a leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Bem, eu li então 5 capítulos completos de Ordem da Fênix e vim conversar com vocês sobre as primeiras impressões. Nesse livro, pela primeira vez, ela não faz um recap da história nos primeiros capítulos. É o primeiro livro em que ela não fala que Harry Potter é um bruxo, que ele descobriu isso aos 11 anos. O livro já começa pegando fogo. A teoria da minha amiga Paloma é que ninguém ia achar que poderia começar por um livro de 700 páginas, né? Nos outros a gente achava que alguém desinformado poderia pegar achando que era o primeiro livro ou que era um livro único, mas nesse ela defende a teoria de que isso não aconteceria porque ele é o livro mais grosso da série. E bem, né, no primeiro capítulo a gente tem o caos com um dementador, né, em Little Eating, que é onde eles moram. E é um pouco antes disso, né, na verdade a gente acompanha o Harry tentando ouvir escondido o noticiário dos tios, porque os tios acham esquisito que um adolescente queira ouvir os jornais, já que pra eles o normal é apenas o Duda, que não tá nem aí pra nada. E ele começa a tentar então o Harry a ouvir o noticiário escondido, porque ele quer saber se estão havendo aumento no número das mortes, ataques esquisitos que ninguém entende. Por quê? Porque ele quer saber o que Voldemort anda fazendo, né? Ele tá preso no mundo dos trouxas, na casa dos tios, desde que ele voltou de Hogwarts, e pouquíssimo antes disso, Voldemort tinha voltado, né? Então ele assina o Profeta Diário, que continua em conjunto com o Ministério fazendo de conta que Voldemort não voltou, que isso é uma invenção, e continua falando de aleatoriedades, bem como falando mal dele, do Dumbledore, pra desacreditarem ele. E nada acontece também no noticiário trouxa. Nesse dia ele resolve dar um passeio e encontra o Duda. E o Duda, eles começam a brigar, lógico, e ele ameaça o Duda que vai usar a varinha com ele, o que é mentira, ele sabe que não vai usar, mas ele joga essa pra ver se o Duda para de encher o saco, quando tudo fica frio e aparecem, se eu não me engano, 2 dementadores no lugar, e o Harry conjura um patrono, e é aí que os problemas dele vão se estreitar, porque em breve ele recebe uma carta do Ministério da Magia falando que ele vai ser expulso de Hogwarts porque ele usou magia pela segunda vez, sem poder. Da primeira vez o que foi levado em conta foi o Dobby fazendo magia na casa dele, então, na verdade nem foi ele, mas enfim, ele recebe essa carta. Na verdade ele recebe muitas outras cartas, é um capítulo que se chama Revoada de Corujas, que é o capítulo seguinte, e os Dursley já estão putos com ele porque ele voltou pra casa com o Duda passando mal. E só que quando ele conta que na verdade não foi ele, foram dementadores, surpreendentemente a Petúnia fala que sabe quem são e que eles são os guardas de Azkaban, e o Walter fica chocado, o Harry também, e ela conta que ela sim sabia de algumas coisas por conta da irmã dela, e o Harry até fala que foi a primeira vez que ela realmente viu a tia como irmã de sua mãe, tipo, caraca, ele tem a irmã da mãe dele ali, né, pena que a relação deles é tão ruim. E nesse capítulo então a gente entende que a Petúnia sabe um pouco sobre o mundo bruxo, e fala, quando o Harry fala que os dementadores estão ali e que ele tá correndo perigo e que ele quer assistir o jornal porque Voldemort voltou, a Petúnia leva um susto, ela fala, ele voltou? E aí o Harry fala, sim. Aí o Walter fala, foi aquele que matou seus pais? Porque ele lembra do Hagrid contando no primeiro filme. E daí ele fala assim, foi. E daí ele fala, então você tá expulso da minha casa, moleque, porque se tem um bruxo doido das trevas caçando, eu não quero que a minha família corra perigo. Só que no momento em que ele vai ser expulso, a Petúnia recebe um berrador, falando que ela sabe muito bem que ele não pode ser expulso, enfim. Na verdade a carta diz apenas, você lembra da última vez que nos falamos? E explode, porque é um berrador. E ela fala assim que o menino não pode ir embora. E o Walter, muito a contragosto, fala que então se ele tem que ficar, ele tem que ficar, mas ele vai ficar preso no quarto. Não muito depois disso, enquanto ele está numa noite sozinho em casa e preso no quarto, aparece uma galera na casa dele para resgatá-lo dali. Essa galera é a Ordem da Fênix, ou um pedaço dela. Então ele vai ser resgatado por esses bruxos. Ali do meio ele conhece o Lupin e o Moody, e ele só vai cumprindo as ordens sem saber exatamente o que está acontecendo. Ele na verdade está muito contrariado, porque ninguém dá notícia pra ele naquele verão. Ele tá lá isolado com os trouxas. A Hermione não fala direito com ele, nem o Ron, nem o Sirius. Ele tá muito puto. E ele vai então com essas pessoas que ele ainda não sabe direito o que são e por que estão ali, até o esconderijo da Ordem da Fênix. E ali ele vai chegar a descobrir que os Weasley estão lá também, bem como o Ron, a Hermione e o Sirius, e vai descobrir então o que é a Ordem da Fênix. Mas antes ele vai dar muito chilique porque ele não estava sabendo de nada, porque tinha gente vigiando ele sem que ele soubesse, porque o Dumbledore não quer que ele saiba nada, como se ele fosse uma criança e não a única pessoa que viu que Voldemort voltou. Então, a Molly Weasley é muito contra atualizar ele e qualquer um dos outros adolescentes dos fatos.
E ela é muito uma mãe irritante nesse momento, porque ela quer proteger as crianças de tudo, sendo que não são crianças e sendo que, enfim, eles já viveram coisas, né, muito piores relacionadas ao Voldemort. O Harry fala, fui eu que impedi ele de pegar a pedra, fui eu que descobri a câmara secreta e agora vocês querem... fui eu que estava quando ele voltou, foi o meu sangue que ele usou e agora vocês querem me privar de tudo. E o Sirius é contra essa privação, então o Sirius diz pra ele que vai contar pelo menos um pouco. E ele explica sobre o que é a Ordem da Fênix, que é um grupo de pessoas que Dumbledore reativou pra eles tentarem adiantar os passos de Voldemort e tentarem conseguir lutar contra ele com mais propriedade. Então a gente tem aí o Snape, que ainda não foi dito exatamente o que ele faz, mas a função dele é sempre sair de casa, sair ali da ordem e voltar com informações, coisa que o Sirius não pode fazer, porque Rabicho sabe que ele é um animago, provavelmente bateu pro Voldemort, provavelmente isso já chegou no ministério, ele continua sendo caçado e não pode mais sair nem como cachorro, né? Então eles ficam dentro da sede da ordem, que é a antiga casa da família Black, e tendo reuniões que só os adultos podem participar e pensando em formas de deter Voldemort. Foi isso que eu li até agora, vou começar o capítulo 6 agora, que explica mais um pouco sobre a família Black. E ainda tem, né, um monte de coisa pra acontecer até que eles consigam chegar em Hogwarts. Eles vão até o ministério, vai ser julgado o caso do Harry por ter usado magia. E eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez eu ficava muito agoniada porque eles não chegavam nunca na escola. E eu sempre gostei de ler as partes da escola. Mas vamos lá, né, esse com certeza o último livro foi um ponto de virada. A partir de então a série fica muito mais séria e adulta. Então a gente perde um pouco da magia gostosinha e entra num lado mais sombrio, né. E vamos lá, temos um tanto aí ainda pela frente. Oi gente, não parece, mas estamos no dia seguinte. Eu não sei se vocês sujam muita roupa na quarentena, mas eu não. Então possivelmente apareça muitas vezes com a mesma. Li mais 5 capítulos, né? Quando eu falei com vocês eu tinha terminado o 5º e agora eu terminei o 10º. E desse capítulo em diante, né, no 6º capítulo falava sobre a família Black, então o Sirius apresentou a genealogia da família dele pro Harry. É aí que a gente descobre nos livros que eles são primos dos Malfoy. E na verdade o Sirius explica que essas pessoas de famílias puras que só se casavam entre famílias puras tinham poucas possibilidades, então acaba que a maioria das famílias puras tem alguma ligação entre si, incluindo os Weasley. E ele fala que ele é primo da Molly por casamento, só que os Weasley obviamente não estão na genealogia porque eles são um tipo ruim de bruxo puro, que é o tipo que topa se misturar com os sangues ruins, então eles são renegados. Ali na casa sombria da família dos Black tem vários quadros do pessoal da família, inclusive o quadro da mãe dos Sirius, que eles tentam de tudo pra nunca acordar, porque quando ela acorda ela começa a berrar e falar que estão sujando a história da família dela, colocando sangue ruim na casa dela e fica berrando insistentemente. Então ela é um personagem engraçado, tragicamente engraçado, dessa temporada que eles passam ali na casa. Então enfim, eles passam ali um tempo na casa. O Harry vai entendendo um pouco mais sobre a ordem e eles vão também limpando a casa, tentando deixar a casa um lugar habitável, porque é ali que a ordem vai seguir se reunindo. No meio disso tudo temos a audiência do Harry sobre o fato dele ter usado magia fora da escola. Então no 7º capítulo ele vai com o Sr. Weasley até o Ministério da Magia, então é um capítulo bem descritivo pra gente conhecer o Ministério da Magia e tem um pouco de gracinha no meio, né, com narrativas muito específicas. O elevador, demora um tempão no elevador porque ele vai falando alguns andares pra gente conhecer braços do Ministério. É um capítulo bem descritivo mesmo. E no capítulo seguinte, que é o 8º, a gente tem então o julgamento do Harry, que é bizarro e que me lembra o tanto que eu odeio esse livro por causa do autoritarismo e, enfim, das pessoas lutarem bravamente contra pessoas que dizem o que elas não acreditam. Então o Fudge quer de toda maneira calar o Harry por causa da história do Voldemort, e o julgamento do Harry, que era pra ser só um julgamento simples estudantil, vai pra um dos tribunais da época dos Comensais da Morte, e tem muita gente pra julgar o menino. É tipo um julgamento completo, assim, e é ridículo, assim. O Fudge fala muitos absurdos. A Dolores aparece pela primeira vez ali do lado dele, palpitando errado também, dando aquela risadinha dela. O Dumbledore aparece pra defender e ele leva como testemunha de defesa também a senhora Fig. E, enfim, por mais que o Fudge tivesse tentado e falado muitos absurdos, no fim das contas o júri absolve o Harry de todos os problemas.
No capítulo seguinte, então, ele e o Sr. Weasley voltam pra casa da família Black, né, pra ordem. Ele conta pra todo mundo que ele foi absolvido. Ainda nesse capítulo também eles recebem as cartas de Hogwarts. A Hermione e o Rony são condecorados monitores, e o Harry vive um momento aí de, pela primeira vez, se sentir a pessoa sem os holofotes voltados pra ele. Então ele fica com inveja do Rony, ele não sabe direito lidar com isso. Ele fica mal-humorado, fica grosseiro, e ele mesmo sabe que ele não devia estar reagindo assim, mas ele não consegue, ele fica com inveja deles. A família Weasley, a senhora Weasley, né, fica muito orgulhosa do filho monitor. Ela até fala, ai, você vai ser monitor como todos os seus irmãos. E daí o Fred e o George falam, ai, a gente de certo é filho do vizinho, né, porque eles não foram, mas o Gui, o Carlinhos e o Percy, sim. Então ela fica muito feliz, ela organiza um jantar, e no fim do capítulo ela vai lutar contra um bicho papão que tem no quarto, e ela fala assim, bom, eu lido com ele sozinha, bichos papões são fáceis de encarar. E pouco tempo depois o Harry passa pelo quarto e ela tá desesperada no chão, na frente do corpo do Ron morto, e sempre que ela fala ridículos, o corpo se troca pra algum outro membro da família dela morto, e é horrível. E aí ela fala um pouco sobre como ela tem passado esse momento com muito medo da questão do retorno de Voldemort, dela perder as pessoas mais importantes da vida dela, o marido, os filhos, até o Harry aparece morto ali nas visões dela com o bicho papão. Então termina bem pesado esse capítulo, e a gente entende um pouco a loucura dela nos capítulos anteriores de querer privar os mais novos de tudo, é porque ela realmente tá em pânico. No capítulo seguinte, então, finalmente vamos pra Hogwarts. É o capítulo em que eles vão pra plataforma, pegam o trem, passam o capítulo todo no trem e chegam em Hogwarts no fim do capítulo. Nesse capítulo a gente é apresentado a Luna, o nome do capítulo inclusive é Luna Lovegood, e eles conhecem ela dentro do trem. Quem apresenta ela é a Ginny. Na verdade, o Rony e a Hermione estão no vagão dos monitores, e o Harry e a Ginny estão procurando onde sentar. Eles encontram o Neville também sem vagão e acabam entrando num vagão que só tem a Luna, e eles conhecem a Luna. E é claro que ela é muito mais descrita, as esquisitices dela ali no livro, aquela voz etérea e ela dando risadinha. E enfim, eles passam esse capítulo então conhecendo a Luna, conhecendo o Pasquim, que ela tá lendo o Pasquim. A Hermione acaba falando que é um jornal que só tem bobagem, e ela fala que o editor é o pai dela. E eu ainda quero saber como que o Pasquim vai evoluir, porque eu sei que depois ele vira meio que um jornal de referência pro lado dos Caçadores das Trevas, né? Ele é tipo o jornal de esquerda, digamos assim. E realmente nesse momento parecia que só tinha bobagenzinha. Mas enfim, então eles saem do trem quando chegam a Hogwarts, e o Harry vê pela primeira vez os testralhos puxando a carruagem. Olá, como vocês acabaram de ver, eu acabei de terminar o capítulo 15 e vim dar mais alguns pareceres pra vocês sobre a leitura. Hoje é domingo, dia 17 de maio, eu ainda devo ler pelo menos mais um capítulo antes de dormir, mas quis fazer essa pausa pra vir falar onde chegamos, né? A última vez que eu falei com vocês eu tinha acabado o capítulo 10, eles tinham chegado em Hogwarts, então o capítulo 11 se passa na cerimônia de seleção, nessa primeira noite de Hogwarts. E algumas coisas acontecem nessa cerimônia. O título do capítulo é A Nova Canção do Chapéu Seletor, porque o Chapéu Seletor sempre canta uma canção falando sobre os fundadores de Hogwarts e, enfim, Esmeralda, dando as boas-vindas aos alunos. E dessa vez ele fez uma música repetindo a importância das pessoas superarem as diferenças delas e se unirem. Ele fala sobre as diferenças entre os criadores de Hogwarts, sobre as particularidades de cada casa, mas fala que sem a união eles não chegam a lugar nenhum. E aí a Hermione já fica de olho e ela fala, muito estranho que o Chapéu Seletor esteja pedindo pra gente se unir, ele deve estar avisando pra gente que tempos difíceis virão. E o Nick, quase sem cabeça, que é o fantasma, ele fala assim, sim, o Chapéu avisou isso em outras vezes em que as coisas estavam ficando difíceis. Ainda nesse capítulo, Dumbledore faz o brinde de boas-vindas e Dolores Umbridge pede pra falar. Sim, Dolores Umbridge está na mesa dos professores e eles recebem a notícia de que aquela vai ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas. O Harry imediatamente lembra dela, daquela bruxa horrível que estava no dia do julgamento dele no ministério. Ela pede pra falar e também faz um discurso muito limpinho sobre como ela ia cuidar para que Hogwarts voltasse a ser o que era antes e que o progresso pelo progresso não faz sentido. E, enfim, ficou todo mundo morrendo de sono, sem dar mínima pro discurso dela, só a Hermione que escutou e fala, foi um discurso bem esclarecedor. E o Ron fala assim, não vai dizer que você gostou desse discurso. Ela falou, não vou dizer que eu gostei, eu disse que foi esclarecedor. Ela disse claramente que o ministério vai interferir em Hogwarts. Então só a Hermione prestou atenção, só a Hermione pegou, e a gente já sabe que tempos sombrios estão vindo, né?
A partir daí vai ser só ladeira abaixo. O capítulo 12 apresenta a Dolores como professora, e a gente tem uma primeira aula horrível, em que ela só manda os alunos lerem, fala que tudo que eles vão ter é teoria, porque eles não vão usar nem varinha na aula dela, e que o Ministério acha que é assim que deve se ensinar a defesa contra as artes das trevas, porque eles não precisam aprender nada se eles não estão correndo riscos, né? É isso que o Ministério quer emplacar, que eles não estão correndo risco, que eles estão ficando loucos, então ela não deixa com que eles façam nada, né? Ela quer impedi-los de aprender, principalmente de aprender a se unir para lutar contra as artes das trevas. E em seguida isso vai ficar mais claro. Deixa que eu já comento. Antes disso, bom, ainda no capítulo 12 eles têm algumas outras aulas com o Snape, com a McGonagall. Isso porque eles estão no ano em que eles vão tirar os nomes, que são os níveis ordinários de magia. E é tipo o nosso ano de vestibular, onde os professores não param de falar disso. Acontece com eles também, eles estão cheios de tarefa de casa, a vida deles vai ficar difícil esse ano. Na aula da Umbridge ainda, o Harry vai acabar se estressando com ela, vai gritar, vai falar que Voldemort voltou e que ninguém escuta ele, e ela vai aplicar pra ele uma detenção de uma semana inteira, todas as noites na sala dela. O capítulo seguinte é a detenção, que a gente sabe bem qual que é, aquela detenção absurda em que ele começa a escrever com uma pena sem tinta e descobre que a tinta é o próprio sangue, e à medida que ele repete a frase que ela manda, não devo contar mentiras, não devo contar mentiras, não devo contar mentiras, o braço dele vai ficando em carne viva. Então ele tem que lidar com isso nesse capítulo. Esse capítulo fala basicamente dessa detenção, dessa semana toda com ele cumprindo essa detenção e ainda assim tendo aulas e lições pra fazer e quadribol pra jogar e tal. O 14º capítulo se chama Percy e Almofadinhas. Eu já fiquei pensando, ok, o que Sirius e Percy vão ter a ver, o que eles vão entrar nesse capítulo, e na verdade é um capítulo em que eles têm contato com esses dois personagens de diferentes formas. O Harry manda uma carta pro Sirius, porque ele quer falar sobre o que tá acontecendo agora, visto que Hagrid não apareceu na escola, ninguém sabe onde ele tá, e quando ele tava cumprindo detenção com a Dolores, a cicatriz dele doeu. E ele quer falar isso pro Sirius. Ele manda uma carta bem com códigos pra falar sobre isso, porque eles estão com muito medo de que qualquer correspondência seja interceptada. E Sirius aparece um belo dia na lareira da sala comunal pra conversar com ele. E aí ele conta, ele fala assim, bom, passando rapidamente pelo que você falou, não sei direito o que Hagrid tá fazendo, não posso falar sobre isso, mas espero que ele volte logo, ele é duro na queda, vai dar tudo certo, ele tava com a Madame Maxim, o que já dá um pouco a entender que ele tava, né, que essa missão do Voldemort, do Dumbledore pra ele era recrutar gigantes, né, mas enfim. E aí sobre a Dolores, ele fala que ele acha que foi só coincidência que a cicatriz do Harry tenha doído enquanto ele tava falando com a Dolores, porque por tudo que ele tinha pesquisado dela, ela não é uma bruxa das trevas. E aí o Harry fala, mas ela é uma das pessoas mais malignas que eu já conheci. E aí ele fala uma frase muito emblemática, que é: Harry, o mundo não é dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Isso é muito foda. É muito foda e complementa um dos grandes diálogos, né, que ele tem com os meninos no livro anterior que eu comentei, que é sobre bruxos que teoricamente estão do lado certo, mas fazendo um monte de cagada, né? E é muito assustadora toda a posição política que o Ministério toma, e eles dominam o jornal também, então o Profeta Diário só fala ou de amenidades ou de qualquer coisa pra acabar com a imagem do Dumbledore e do Harry. E por que Percy estava nesse capítulo? Porque Percy entra nessa, né? Percy teve uma grande briga com a família Weasley inteira, se mudou de casa, isso já é dito no início do livro, porque ele tomou o partido do Ministério e acha que os pais estão errados em tomar o partido do Dumbledore. E ele manda uma carta pro Ron pra falar pra ele se afastar do Harry e do Dumbledore. Porque o Fudge ia dominar cada vez mais Hogwarts e ele tinha certeza que Dumbledore estava contra ele e que eles foram proibidos de ter aula de defesa contra as artes das trevas para impedir que os alunos montassem um exército junto com Dumbledore para tomar o Ministério. Ou seja, o Ministério está surtado, o Fudge está surtado, ele só pensa em poder e ele acha que o Dumbledore está querendo tomar o poder dele, o que a gente sabe que não tem nada a ver, mas enfim, é a partir daí que a coisa só vai degringolar. O capítulo 15 se chama A Alta Inquisidora de Hogwarts. E é quando a Dolores começa a tomar mais poder de investigar os alunos, de investigar as aulas dos outros professores, e o Ministério vai adentrando cada vez mais dentro de Hogwarts com essa politicagem absurda. E, enfim, esse é o livro que mais me dá angústia de ler, sempre foi assim, desde a primeira vez, eu já reli ele uma vez, essa é a terceira, e eu sei que não vai ser uma leitura fácil, eu sei que eu vou passar muita raiva, e eu fico feliz de pensar que os nossos jornais estão cheios de notícias ruins sobre o governo, o que é muito triste, mas que pelo menos essas notícias estão lá. Porque é desesperador pensar nessa forma de governo em que nada é dito e que nada é acusado e que só pode falar bem e que o jornal, enfim, dá receita de bolo
e defende o governo o tempo todo, xingando todas as pessoas que são contra. E enfim, ainda no final desse último capítulo que eu li, começa a nascer bem de leve o ideal da armada de Dumbledore, ainda sem nome, ainda sem existir, mas a Hermione e o Ron sugerem pro Harry que ele deveria juntar um grupo de alunos e ensinar as defesas contra as artes das trevas pra eles, já que eles não vão ter uma aula decente, já entenderam isso e sabem que precisam aprender. E o Harry diz que não, que isso é um absurdo, e enfim, e assim termina o capítulo, mas a gente já sabe o que isso vai virar futuramente, né? Então também terminamos esse capítulo num momento importante, que é o germen da Ordem da Fênix versão alunos nascendo. E então é isso. Encontro com vocês de novo após mais alguns capítulos pra seguir com os comentários. Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, tem um barulho de obra insuportável aqui perto do meu prédio, então eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá me enlouquecendo. E eu vim conversar com vocês rapidamente antes de continuar a leitura. Eu cheguei no capítulo 20, né? Eu li do 15 ao 20 da última vez que eu falei com vocês. E aconteceram coisas pontuais que eu queria comentar antes de continuar a leitura, mas coisas bem rápidas. Eu não vou falar muito sobre esses capítulos. Acho que o mais importante é que eu tinha comentado que o germen da armada de Dumbledore tinha acabado de nascer. E ao longo desses próximos capítulos ele efetivamente nasce. Então eles fazem a primeira reunião em Hogsmeade com os interessados, criam a armada, descobrem o lugar, quem dá a sugestão da sala precisa é o Dobby. E eles começam, então, os treinos. No dia seguinte ao que eles criam, na verdade, a Dolores coloca um decreto de que estão proibidas as organizações estudantis. Então eles acham que de alguma forma ela ouviu falar, mas ela ainda não conseguiu descobrir exatamente o que está acontecendo e nem impedir, porque eles estão conseguindo ser discretos, mas eu acho que isso vai durar pouco, porque eu sei que ela descobre, né? Bom, então esses capítulos foram envolvidos meio que por isso, pelos encontros da armada de Dumbledore e as eventualidades da Dolores enchendo o saco deles ao longo das aulas. Ela segue inspecionando os professores. Uma coisa grande que a gente teve também nesse meio termo foi o Hagrid voltando. Ele estava sumido misteriosamente desde o início, fazendo uma tarefa pro Dumbledore. E aí tem um capítulo então que se chama O Retorno de Hagrid, onde ele conta pros meninos o que ele estava fazendo, que era tentar convencer os gigantes a ficarem do lado dele. Temos também a primeira aula com o Hagrid, depois o retorno, e a Umbridge inspecionando a aula dele, tratando ele como um completo imbecil, e a gente fica cada vez com mais ódio dessa mulher. E além disso, aconteceu um jogo de quadribol entre a Grifinória e a Sonserina, que a Sonserina perdeu, e o Malfoy ficou infernizando o Harry e os Weasley, até que o Harry e o George vão pra cima dele, batem nele, e com isso a Dolores expulsa o Harry e os gêmeos Weasley do time de quadribol da Grifinória. E, enfim, e é isso que tá acontecendo. A gente odeia cada vez mais essa mulher. Agora eu cheguei num ponto importante do livro. O último capítulo que eu li foi o capítulo em que o Harry tem o sonho em que ele ataca o Sr. Weasley. E aí, então, eles vão começar a descobrir, entender melhor sobre essa questão de Voldemort agir através da mente do Harry. Eu achei que era importante falar com vocês ao fim desse capítulo, antes de começar essa maior investigação. Eles estão perto do Natal, eu sei que o Harry vai passar o Natal na Toca, ou no Largo Grimmauld, né, a princípio na Toca, mas enfim, então daqui a pouco estaremos no Ministério tentando salvar o Sr. Weasley e ver os desdobramentos que vem a partir daí, e eu vou voltar a ler, foi uma atualização bem rápida mesmo. Até daqui a pouco. Olá, voltei. E apesar de estar com a mesma blusa no mesmo sofá e com, acredito que a mesma luz, se passaram 2 dias desde que eu falei com vocês, e desde então eu li 6 ou 7 capítulos. Eu tava no capítulo 20 ou 21 da última vez que a gente conversou, e deu uma evoluída boa em quesitos específicos da história, que é essa questão do Harry estar entendendo que Voldemort está de uma certa forma na mente dele. Então quando a gente terminou o último papo, ele tinha acabado de visualizar o ataque ao Sr. Weasley, entendendo que era ele que estava atacando, né? E ele fica muito confuso com isso. O capítulo que eu tinha lido termina com a Minerva falando: eu acredito em você, e a gente vai conversar com o Dumbledore. O Dumbledore rapidamente consegue entrar em contato com o Ministério, e através de quadros de antigos diretores que estão na sala dele, mas que também existem no Ministério. Então esses personagens passeiam entre os quadros, conseguem chegar no Ministério e avisar alguém de que o Sr. Weasley está ferido no Departamento de Mistérios.
E nisso ele é levado para o hospital e os meninos são enviados para o Lago Grimmauld, né, que é a casa da sede da ordem, todos os Weasley e o Harry. E o Harry fica muito confuso contando a história, porque ele não quer contar pra todo mundo que na verdade ele estava atacando o Sr. Weasley, né? Muitos consideram que ele foi incrível nessa história porque ele viu, ele conseguiu avisar, mas ele não tá satisfeito com essa ideia de que foi ele que atacou, e ele percebe que os gêmeos Weasley também não ficam satisfeitos com isso. Então ele, o Dumbledore, acreditamos, né, que já sabia meio que disso, por isso que ele tem evitado o Harry durante o ano inteiro, mas o Harry começa a perceber esse tipo de coisa. Ele percebe que em alguns momentos ele se sente feliz inexplicavelmente, em alguns momentos ele se sente puto inexplicavelmente, e sempre nesses momentos a cicatriz dói ou formiga. Então ele percebe que ele não tá sentindo aquela sensação, é uma sensação que vem do Voldemort e que ele tá recebendo de alguma maneira. Depois de toda essa história do Sr. Weasley, o que faz com que eles visitem o Hospital St. Mungus 2 vezes para visitá-lo, né? No filme isso não aparece, mas no livro é nesse momento em que eles dão de cara com o Neville e a avó dele, e aí que a avó dele fala assim: você nunca contou para os meninos sobre os seus pais? Eu teria orgulho de contar. E ele conta que os pais dele, a avó na verdade conta que os pais dele, do Neville, estão internados ali porque ficaram loucos de tanto ser torturados pela maldição Cruciatus, pela Bellatrix. Então é uma cena muito triste. A história do Neville sempre me deixa muito triste, eu chorei nesse momento do livro. Então, enfim, a questão do problema com o Sr. Weasley acaba levando a gente a conhecer essa outra parte da história do Neville, que a gente já tinha uma ideia, porque o Harry descobriu na penseira, junto com o Dumbledore, no livro passado, mas é agora que a história vem à tona. Depois que o Sr. Weasley tem alta e os meninos estão prestes a voltar para Hogwarts depois das férias do Natal, o Snape avisa pro Harry que o Dumbledore obrigou ele a dar aulas de oclumência pro Harry, que é aprender a fechar a mente. Por quê? Porque ele tem que tentar impedir de alguma maneira Voldemort de estar presente nele de alguma forma. E ele começa então, ao longo desses capítulos, a ter essas aulas com o Snape, e são aulas muito difíceis. O Snape em geral consegue entrar na mente dele e ele sempre fica com muita vergonha e tal. E o próximo capítulo que eu vou ler se chama A Pior Lembrança de Snape. Então é quando a história começa a se reverter e o Harry começa a conseguir entrar na mente do Snape e descobrir coisas que com certeza vão deixar o professor ainda mais puto com ele. Também ao longo desses capítulos a gente tem vários encontros da armada de Dumbledore e um pouco na virada do jogo da boataria, porque a Hermione tá chantageando a Rita desde o livro passado, e ela obriga então a Rita a escrever uma matéria contando a versão do Harry, já que o Profeta Diário só chama ele de louco desde setembro passado, né, desde julho passado. Então ele conta a versão dele, é publicada no Pasquim, que é o jornal do pai da Luna, e todo mundo na escola lê isso. A Umbridge fica completamente louca, ensandecida, né, e coloca mais um decreto de educação e proíbe todo mundo de falar dessa revista, de ter essa revista, fica puta com o Harry, mas só que o jogo dá uma virada, porque algumas pessoas finalmente, alguns dos alunos começam a acreditar nele. Então isso vai acontecendo aos poucos, né? Infelizmente também no final desse último capítulo que eu li que a Dolores descobre a armada de Dumbledore acontecendo. No filme, quem entrega é a Cho tomando o Veritaserum. Não tem nada disso no livro. É uma amiga da Cho que ia com ela na armada que entrega a história. Só que ela não entrega inteira, ela entrega só parcialmente, porque a Hermione tinha colocado um feitiço de dedo duro, então a cara dela incha, né? Então o Harry é levado pra sala do Dumbledore. Chegando lá tem duas pessoas do ministério, uma delas é o Queen Shacklebolt, que é da ordem, mas que o Fudge não sabe, tá ali a mando dele, o Fudge e a Umbridge, e eles fazem o Harry confessar, só que a Umbridge tá com a lista de chamada na mão, e na lista de chamada tá escrito Armada de Dumbledore. Então o Dumbledore dá uma virada nisso, fala que foi ele, que era o líder, que na verdade aquela era a primeira reunião e que não tem nada pra ela culpar o Harry. E aí eles então demitem o Dumbledore da direção da escola e falam que vão levar ele pra Azkaban, porque ele tá juntando um exército contra o ministério. E o Dumbledore fala que eles podem até demitir ele de Hogwarts, mas que levar ele pra Azkaban não vai ser tão fácil. Estupora todo mundo, avisa pra McGonagall e pro Harry que ele tá se mandando, mas que ele vai tentar dar um jeito na situação, e some dali com a Fawkes. E esse é o final do capítulo 27, que foi o último que eu li. E o quadro de um dos ex-diretores, que é o Phineas Nigellus, que é um parente do Black e era um diretor meio
salazarístico, por assim dizer. Ele era um diretor que compactuava com a ideia de que bruxos de puro sangue deveriam ter direito à educação e apenas eles. Então é um diretor bem controverso de Hogwarts, que obviamente não gosta de Dumbledore. Ele comenta assim, olha, eu não gosto muito dele, mas não dá pra dizer que ele tem muita classe, porque ele conseguiu se mandar ali debaixo do nariz de todo mundo. E agora com certeza a gente vai começar um novo capítulo dessa história com a Dolores, diretora, que eu não quero nem pensar em ler, porque eu já sei que eu vou me estressar. E é isso, gente, eu tô fazendo comentários mais pontuais e poucos, porque eu fiquei horrorizada que o meu conteúdo do Cálice de Fogo deu 50 minutos, eu tive que dividir em 2 partes. Eu também tô meio... sei lá, a quarentena deu uma pegada, e às vezes isso acontece, eu tô tendo menos vontade de gravar. Então acho que esse vlog vai ficar mais curto. Eu tô tentando me ater a coisas chave, porque eu andava falando demais nos outros vlogs. E é isso, nos vemos então daqui a alguns capítulos. Oi gente, voltei. Hoje já é terça-feira, dia 26 de maio. Tá um puta sol aqui, então por isso que eu tô com esse olho apertadinho. Eu desinvestei depois que eu falei com vocês da última vez. Eu não tava muito afim de fazer pausas pra vir falar que eu sou uma péssima vlogueira, mas o fato é que eu terminei o livro no domingo à noite, na verdade. E agora vim finalizar essa leitura junto com vocês e fazer alguns comentários. Vai ser um resumão mesmo, porque eu fiquei traumatizada com o tamanho dos outros vlogs, e vocês também, porque pouca gente assistiu. Mas enfim, bom, a última vez que eu falei com vocês, o capítulo seguinte que eu leria seria A Pior Lembrança de Snape, ou algo do tipo. E isso aconteceria nas aulas de oclumência do Harry. O que acontece, na verdade, é que não acontece a aula nesse dia. Ele já tá na sala do Snape e a Umbridge vem chamar o Snape pra resolver um pepino com um aluno da Sonserina. E o Harry, muito abusado, enfia a cabeça na penseira, que a penseira do Dumbledore tá na sala do Snape desde que eles estão fazendo essas aulas de oclumência, justamente pra ele tirar as piores memórias dele, pra que o Harry não possa acessar. Então ele tira, coloca na penseira, o Harry vai lá e faz o quê? Entra na penseira, porque o Harry não colabora nem com o Snape, nem com ele mesmo. E só que isso gera momentos interessantes na trama, porque o que o Harry vê na penseira são lembranças do Snape da época que eles eram alunos, né? Ele e os pais do Harry e tudo. E ele vê o Tiago humilhando o Snape muito gratuitamente. O Sirius fala que tava bored no dia, e o Tiago vai humilhar o Snape pra fazer uma graça. E aí quando o Snape chega e pega o Harry vendo aquilo, ele fica puto e acha, claro, que o Harry vai, sei lá, gongar dele ou ficar ainda mais arrogante. Ele fala que o Harry é arrogante. E na verdade... E aí ele diz que não vai mais dar aula de oclumência pro Harry e enxota ele dali. E na verdade o Harry fica péssimo com isso, porque ele não quer que o pai dele tenha sido um babaca, né? Ele não quer destruir toda a imagem que ele criou do pai. E ele fica realmente muito, muito, muito incomodado com isso. E ele decide que ele precisa falar com o Sirius pra debater isso, porque ele tá se sentindo como se ele tivesse perdido tudo que ele tinha do pai dele, né? Ele fala assim, meu pai era realmente um arrogante, que o Snape sempre disse. E aí eu lembrava que em algum momento desse livro o Harry precisava falar com o Snape, só que com o Sirius, só que todas as lareiras e corujas estão sendo vigiadas em Hogwarts, então ele precisa usar a lareira da sala da Umbridge. Eu não lembrava pra que ele precisava falar com o Sirius no momento em que ele faz isso, mas é justamente pra debater essa história. E aí a gente tem um momento incrível na história, que é quando os gêmeos resolvem ajudar ele, e aí eles arrumam a maior confusão na escola, constroem um pântano no meio de um corredor, soltam fogos, arrumam a maior confusão pra despistar a Umbridge. O Harry consegue ir pra sala dela, consegue tirar a história limpa com o Sirius, descobre que sim, o pai dele era meio babaquinha, mas o Snape também era, enfim. Todos eram adolescentes e cresceram, né? Eles têm uma conversa em relação a isso. E quando ele sai de lá, de fato, os gêmeos destruíram a escola, tá a maior confusão. Os professores poderiam lidar com aquilo, mas escolhem não lidar, porque é maravilhoso ver a Umbridge, né, tendo problemas. E o Filch vai feliz da vida, porque ele fala que na gestão da Umbridge ele finalmente pode açoitar alunos, que era algo que o Dumbledore não permitia. E então, só que antes da Umbridge decretar o castigo, os gêmeos dizem que eles não querem mais escola, não querem mais saber, que Hogwarts acabou pra eles, e se mandam voando em vassouras, ovacionados pelos outros alunos. Então é a despedida estudantil dos gêmeos, e é perfeito, é maravilhoso. E até o Pirraça nesse momento tira o chapéu pra eles e respeita eles são incríveis. E até os professores ficam emocionados e tudo. Então é uma cena muito interessante essa despedida deles. Depois disso a história continua correndo. O Harry segue sentindo muito forte as emoções do Voldemort cada vez mais. Agora ele parou de ter as aulas de oclumência, então a coisa vai meio que ladeira abaixo. Ele continua sonhando repetidamente com o fato de estar entrando num corredor no
no Ministério da Magia tentando procurar uma arma, que desde o início a Ordem falou, né, que Voldemort estava procurando uma arma pro seu retorno, até que um dia, num desses sonhos, o Harry vê o Sirius sendo torturado e ele decide que ele precisa ir até lá, que ele precisa resgatar o Sirius. E a Hermione tenta ser fada sensata e fala assim, calma, antes você precisa saber se o Sirius realmente está em perigo ou se é uma jogada do Voldemort. E ele tenta... a Ginny e a Luna conseguem despistar o Umbridge. Ele vai novamente na sala dela, entra na lareira, pede pra falar com o Sirius e o monstro diz que ele não está. Então ele acredita sim que o Sirius está sendo torturado. Eles conseguem despistar. Na verdade eles são pegos pelo Umbridge na sala dela, que dá uma confusão, mas eles falam, a Hermione consegue tapear ela, falando que ela vai mostrar então a arma do Dumbledore pra ela, leva ela até a floresta, larga ela no meio dos centauros, e assim o Harry, a Hermione, o Neville, a Gina e a Luna, que estavam juntos, né, no plano de despistar, e o Ron, claro, montam em testralhos na floresta e vão até o Ministério. Chegando lá, eles conseguem ir entrando em portas, até chegar no dito Departamento de Mistérios para entender o que é que o Voldemort queria, que era a dita da profecia. Só que chegando lá, ele não encontra o Sirius e logo eles encontram o Lúcio Malfoy, e aí outros Comensais da Morte começam a aparecer, e é aquela grande batalha dentro do Ministério, porque a Ordem da Fênix chega, então tem uma grande luta entre Comensais, a Ordem da Fênix e as crianças, né, que estão ali no meio. Dumbledore chega também, inclusive, e é nessa que a Bellatrix mata o Sirius. E esse é um final de livro tão triste, tão triste. A gente acha que no quarto a gente já tem tristeza o suficiente, porque morre o Cedric e o Voldemort volta, mas nesse... o Harry sente tanto a morte do Sirius, e ela é tão triste, porque ele acabou de reencontrar esse padrinho, eles não viveram nada, não tiveram tempo. E o Sirius morreu ali e é muito triste, o Harry fica muito revoltado e ele sai falando que ele não quer mais, que ele não quer mais ser humano, porque isso é sofrimento demais, ele quer que o Sirius volte, ele tenta de tudo, ele tenta conversar com o Sirius através de um espelho que o Sirius tinha dado pra ele, não rola. Ele tenta perguntar pro Nick, quase sem cabeça, por que o Sirius não vira um fantasma. E o Nick fala que não é assim, que na verdade os fantasmas eles têm uma meia vida, eles nunca vão pra lugar nenhum, eles ficam meio que num limbo, e que ele mesmo se arrepende de ter escolhido isso. Então é um final muito triste, o Harry sofre muito, o Dumbledore tem uma longa conversa com ele sobre isso, explica por que ele não tava falando com ele desde o início, que é porque ele sabia que Voldemort tava de alguma forma dentro dele e não queria dar mais motivação pro ódio do Voldemort. O Harry, de fato, em alguns momentos, quando olhava nos olhos do Dumbledore, sentia muito ódio. E aí ele conta, afinal, sobre a profecia. Ele fala que desde o primeiro ano do Harry em Hogwarts, ele sabia que uma hora ele tinha que contar, mas ele achava ele muito novo, e até que tinha chegado a hora. E ele conta, então, que na entrevista de emprego da Sibylla Trelawney, ela falou dessa profecia. Ele já não ia contratar ela, primeiro porque ele achava que não precisava ter aula de adivinhação na escola, segundo que ele tinha achado ela bem charlatã, mas de fato no final da entrevista ela incorporou e fez a única, né, grande profecia da sua vida, que era sobre o maior bruxo de todos, o maior bruxo das trevas de todos, que ia acabar caindo por conta de um menino que ia nascer no final do mês 7 e que Voldemort acabaria marcando-o como igual, e que um não poderia viver se o outro sobrevivesse. E o Voldemort, ele não conhecia a profecia ao todo, ele tinha ouvido um pedaço dela por causa de alguém que escutou isso enquanto a Sibylla estava prevendo. E então ele só achava que era um menino nascido no final de julho, sem saber dessa parte de que ele marcaria ele como igual. Então, na verdade, o Dumbledore diz que, a princípio, aquela profecia nem se referia ao Harry, porque o Neville, por exemplo, também nasceu no final de julho. Na verdade, não era só isso, né? Era uma criança nascida no final de julho, cujos pais tivessem escapado de Voldemort 3 vezes. Isso havia acontecido também com os Longbottom, então a profecia poderia querer dizer qualquer um dos dois. Sem saber que Voldemort teria que marcá-lo como igual, ele acaba marcando o Harry naquela noite, aí sim o Harry se torna o garoto da profecia. Então essa era a grande arma que Voldemort queria, ele queria entender exatamente o que tinha sido dito para poder lutar contra. No fim ele não escuta, porque a profecia quebra, e só quem a ouviu, né, pra quem ela foi dita, que conseguiria se lembrar. Então o Dumbledore conta ela inteira pro Harry, e aí ele sai dessa conversa sabendo que ou ele ia acabar, ou a vida dele ia acabar por causa do Voldemort, ou a vida dele precisaria seguir com o assassinato do Voldemort em algum momento. Ele fica muito, muito mexido com essa história, claro, e aí a gente sente mais um grande peso de vida e maturidade tendo que cair sobre as costas dele
né? Em cada livro isso vai caindo mais, no quarto aumenta a intensidade, no quinto agora então desmonta. E o sexto e o sétimo livro são bem mais pesados daí já, né? Bom, o último capítulo desse livro se chama A Segunda Guerra. E é, tipo, todo mundo entendendo que é isso aí, Voldemort voltou e a gente vai ter que lidar com isso, a gente não vai mais viver em paz. Então esse livro termina de uma forma muito triste, muito melancólica e ao mesmo tempo nesse nervosismo de que agora a gente tá em luta e a gente tem que se entender por onde começar, como se armar. É claro que o Dumbledore e a Ordem já estão nesse rolê desde o final do quarto, mas agora a comunidade bruxa já entendeu e assumiu isso. E outra coisa interessante que acontece é que na briga do Ministério, eles destroem uma fonte emblemática que tem lá no Ministério, que tem um bruxo, e daí tem um elfo, tem um centauro e um duende, né, que são criaturas, e essa fonte é destruída na briga. E o Dumbledore fala um pouco sobre essa questão das criaturas, e que finalmente aquela fonte foi destruída porque ela simboliza algo ruim, e que as criaturas não têm que ser inferiorizadas pelos bruxos, porque elas refletem a forma com que elas são tratadas. E tudo isso ele diz porque quando o Harry tentou se comunicar com o Sirius pra saber se afinal ele estava sendo torturado no Ministério ou não, ele não estava, só que o monstro que atendeu a lareira e falou que ele não estava lá. Por quê? Porque ele era muito maltratado pelo Sirius o tempo todo. Então ele ajudou o lado das trevas, que era o lado da Bellatrix, que era outra pessoa da família. Então o Dumbledore faz essa reflexão sobre como a gente trata as pessoas que são inferiores, as pessoas, né? Ali, no caso, são criaturas. Como que a gente trata, né? Tipo, they hate to give little infants fucks everybody. Então ainda tem essa reflexão interessante e que deixa tudo mais melancólico ainda, né? Então é isso. Foi um corridão, eu li muitos capítulos e vim falar pouco, mas é porque eu tava falando demais nos outros vlogs, tava me incomodando. Acho que ninguém precisa, né, que eu fique aqui narrando cada segundo do que acontece em Harry Potter. Mas enfim, acabei a Ordem da Fênix e em breve vou começar o Enigma do Príncipe, então voltamos aqui a qualquer momento com mais um novo vlog. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!